decepcionado com a igreja, com o pastor e com os irmãos. Essa foi a motivação de duas pessoas que estavam vivendo uma vida totalmente distante de Deus. A primeira falou isso no evangelismo ao ar livre. Ela chegou dizendo que estava decepcionada com a igreja, decepcionada porque alguém usou o púlpito para ferir a vida dela. O outro foi na portaria da igreja e chegou dizendo que também estava decepcionado com a igreja. E eu sei que essa é a situação de muitos que hoje se encontram distante do caminho do Senhor, porque se decepcionaram com a igreja, com o pastor, com algum líder ou até com algum irmão. Eu quero dizer que eu também já me decepcionei com igrejas inteiras, denominações, da sua liturgia, do seu modo de ser. Já me decepcionei com líderes e com irmãos também. Mas quando a gente tem um entendimento da palavra, que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, é justamente o que está em Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 5. Jeremias disse assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Primeira coisa para a gente entender o que é decepção. Decepção é um fracasso de uma esperança que fracassou. Se decepcionar é se desiludir, se desencantar. A primeira coisa que me vem à mente, será que às vezes nós não estamos colocando a nossa esperança na pessoa errada? Será que às vezes nós não estamos nos iludindo com alguém? Será que às vezes nós não estamos vivendo um encantamento com algum ministério, com alguma igreja, com algum líder? E vem a decepção e a gente se desencanta, se desilude e fracassa a nossa esperança. Isso me faz lembrar de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que o escritor dos Hebreus deixa bem claro dizendo: olhando para Cristo. Paulo era alguém que se decepcionou muito, que sofreu muito, para conseguir e se manter firme no caminho do Senhor. Mas Paulo tinha uma viva esperança, que não era em homem nenhum, porque senão Pedro poderia ter decepcionado Paulo quando Pedro ele era uma coisa com os gentios e foi uma coisa totalmente diferente quando chegaram os da circuncisão, lá em Gálatas capítulo 1 ou 2, se eu não me engano. Ele podia ter ficado decepcionado. Ele podia ter ficado decepcionado quando João Marcos abandonou ele. E ele demonstra essa decepção lá no capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 36. Paulo foi decepcionado, mas ele tinha uma viva esperança. Ele tinha uma viva esperança que era em Cristo. Será que a gente não está colocando a nossa esperança na pessoa errada ou nos objetos errados? Será que não seria esse o erro de muita gente, em vez de colocar a esperança em Cristo? É preciso entender que quando nós somos levados a ser envolvidos pelas nossas próprias decepções, os mais prejudicados somos nós mesmos. É por isso que no versículo de número 6 do capítulo 17 de Jeremias, vai dizer que aquele que colocou a confiança no homem e em si mesmo vai ser como tamargueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, prejudicou a si mesmo. Às vezes, o mais prejudicado vai ser nós.
quando a gente se deixa envolver pelas decepções. Quem foram os mais prejudicados quando Jesus decepcionou aquela multidão que estava indo atrás dele, querendo só a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes? E Jesus diz, com certeza decepcionou a muito, dizendo, vocês querem pães, vocês querem peixe, mas eu sou o pão da vida. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 66, que muitos deixaram Jesus. Com certeza saíram de lá decepcionados com Cristo. E quem foram os mais prejudicados? Jesus cumpriu seu ministério e continuou vivendo aquilo que Deus queria para a vida dele. Porém, esses largaram aquele que tinha palavra de vida eterna. Não podemos nos deixar ser envolvidos e controlados pelas nossas decepções, porque o maior prejudicado vai ser nós mesmos. E se nós começarmos a entender que seres humanos erram, assim como Pedro errou negando Jesus, assim como Davi errou até caindo em adultério e depois se arrependeu profundamente daquele pecado, seres humanos erram. Até aqueles que estão na igreja há muito tempo, até aqueles que são líderes, podem errar, podem falhar. A diferença é que eles não estão vivendo no pecado, mas podem cair no pecado. E o sangue de Jesus é poderoso para reerguê-los. E às vezes, por causa de um que caiu, a gente quer abandonar os caminhos do Senhor, se desanima na fé. E se a gente começar a pensar que, na medida que eu me decepciono, também eu posso ter decepcionado alguém. Quantas vezes é isso que acontece? Eu posso estar decepcionado com alguém, mas quantas vezes eu e você também já decepcionamos alguém? Quantas vezes essa pessoa que se decepcionou e tomou atitude precipitada não decepcionou também muita gente? A Bíblia precisa estar nos nossos corações, a palavra guardada no nosso coração para a gente entender o que Jesus disse. Tudo o que quer que os homens vos façam, fazei vós também. Da mesma maneira que a gente quer que muitas pessoas compreendam o nosso erro e nos perdoem em Cristo, por que a gente não faz o mesmo? E não compreende a fraqueza de alguns. A gente quer que todos compreendam as nossas fraquezas quando porventura decepcionamos alguém. Mas a gente não quer compreender a fraqueza dos outros e perdoar da mesma forma. Todos os seres humanos erram. E muitos se decepcionam pelas próprias expectativas que criaram no próprio coração. É por isso que no versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas. Às vezes a gente cria nossa própria expectativa e se decepciona. Jesus decepcionou os discípulos que saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, do caminho que Deus realmente queria para eles, porque era lá que o Espírito Santo seria derramado. Ele disse mais à frente no capítulo 24 de Lucas, ficar em Jerusalém. E aqueles discípulos estavam saindo cabisbaixo de Jerusalém, abandonando a fé, porque Jesus morreu. Mas não foi para isso que Jesus veio. A gente começa a entender isso quando chega no versículo 21. Eles vão dizer, e nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel. A expectativa daqueles homens em Cristo era que ele fosse aquele que iria tirar o povo de Israel debaixo do Império Romano. E Jesus não cumpriu com as expectativas dele porque não era a vontade de Deus. Às vezes a gente se decepciona pelas nossas próprias expectativas. Não é nem que a pessoa tenha errado, nem que a pessoa tenha falhado. Mas às vezes nós criamos expectativas que a pessoa não sabe que a gente quer, não sabe que você espera isso dela. É aquela questão, você cria uma expectativa de receber um abraço e você recebe um aperto de mão. Qual foi o erro dessa pessoa? Por que você não falou que queria um abraço? Às vezes a gente cria as nossas próprias expectativas e se decepciona não com os outros, mas com aquilo que nós mesmos criamos de forma abstrata. E muitos saem da igreja porque até se decepcionaram de certa forma, indiretamente, com Deus. Mas por que se decepcionaram com Deus? Ou com os irmãos?
Porque muitas vezes a gente esquece que nem sempre Deus fala. E hoje em dia muitos usam o nome de Deus de qualquer maneira. E o livro de 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 11, deixa isso muito claro. Quando um homem de Deus recebe uma orientação de Deus de ir para um caminho e não retornar por esse caminho, mas chega um velho profeta, um homem que já tinha sido usado por Deus, e convida aquele homem de Deus dizendo, volta pelo caminho. Esse homem de Deus bate de frente e diz, não, Deus falou para eu continuar nesse caminho e não retroceder. Aquele falso profeta, aquele profeta velho, ele mente, não é falso profeta, profeta velho. Ele acaba mentindo sem medir as consequências, dizendo, mas Deus falou comigo que é para você voltar, ele enviou um anjo para isso. Aquele homem de Deus volta crendo que Deus realmente falou com uma pessoa madura, uma pessoa que já foi tanto usada por Deus, mas usou o nome de Deus de forma errônea ali naquele momento, quem sabe até inconsequente, sem maldade. Mas com o nome de Deus não se brinca. E aquele homem de Deus acabou perdendo a vida quando Deus falou, não era para você ter voltado, não fui eu que falei. Às vezes é isso. Muitos usam o nome de Deus de qualquer maneira. Muitos usam o nome de Deus e diz que Deus falou quando Deus não havia falado. Diz que é uma profecia quando na verdade não é profecia. Diz que é um dom espiritual quando na verdade é algo de uma ação simplesmente humana. E muitas vezes pode ser até uma ação demoníaca. E quantas vezes a gente erra nessa falha, nessa parte, porque não entendemos o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer, examinai tudo, retém o bem. A gente que tem que examinar. 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João deixa uma orientação dizendo, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, são de Deus, porque já tem se levantado muitos falsos profetas no mundo. Então é nosso dever ter discernimento, conferir nas escrituras e ver se realmente é Deus que está falando, para a gente não se decepcionar com Deus, quando Deus realmente não falou nada e quando foi a gente que acreditou em pessoas erradas. E muitos se decepcionam porque recebem uma promessa. Deus fala algo realmente através de alguém ou fala ao coração da pessoa. E elas criam as expectativas da maneira que Deus tem que agir e no tempo que Deus tem que agir. Aí pensa que Deus vai agir de uma forma e Deus age de uma forma totalmente diferente. Se decepcionam porque esperam que Deus age da forma que elas querem e Deus não age da forma que ninguém quer. Deus não age no tempo que ninguém quer. Ele mesmo falou bem claramente que Isaías 55, a partir do versículo 8, ele disse que o pensamento dele era mais alto, os caminhos deles eram mais altos, não eram os mesmos que o nosso. Imagina José recebendo uma promessa de que seria exaltado sobre os seus irmãos, e agora ele era um escravo, e agora ele era um prisioneiro. Deus com certeza não agiu da maneira que José esperava, mas tudo aquilo levou José para ser o governador do Egito e a promessa se cumpriu. Não foi no tempo que José esperava e não foi da maneira que José esperava, mas Deus agiu. É assim que a gente tem que ter cuidado com as decepções e cuidado com as desculpas e justificativas de ações que são frutos das nossas próprias decepções, porque às vezes o mais prejudicado será nós mesmos. Mas a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 17:7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Não deixa nada tirar o teu foco e a sua esperança do Senhor e dos caminhos do Senhor. Seja como Paulo que diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa
pode me separar do amor de Cristo. Nem as decepções, nem o mau testemunho de líderes e irmãos não me separa, porque eu creio que vale a pena ser fiel. Mesmo que isso venha com deboche de alguém do mundo, e isso não é novidade para nós, porque Jesus disse que o mundo nos odiaria, porque eles não receberam a palavra que nós recebemos. Às vezes a gente quer o amor de muita gente que está no mundo e não tem o mesmo espírito que nós, e se decepcionamos com isso, saímos do caminho do Senhor, porque muita gente não nos aplaudiu, mas nem todos vão nos aplaudir. Cuidado com as decepções e tenha essa firme confiança de que vale a pena permanecer no caminho do Senhor. Asaf pode ter até pensado que não, no Salmo 73, mas ele disse: todavia, ou melhor, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quando ele entrou em crise, pensando, será que vale a pena realmente permanecer no caminho do Senhor? Vendo tanta coisa errada, vendo eu ser afligido, mesmo estando certo. Ele que entrou em crise, mas depois ele se levantou daquela crise dizendo que para ele bom era se aproximar de Deus, porque ele tinha alguém nos céus que intercedia por ele. Fique com essa palavra e jamais deixe que nada venha parar a obra de Deus na sua vida, jamais nada venha parar a sua caminhada com Cristo, porque pode ter lutas e adversidade, mas vale a pena, porque aquele que põe a esperança e a confiança em Deus e não arruma desculpa para parar de fazer a obra e para se desviar do caminho do Senhor porque se decepcionou aqui ou ali, que na verdade é a fraqueza da própria pessoa, que não tinha uma firme fé no Evangelho, e não adianta jogar a culpa para outro, igual fez Adão, jogando a culpa para Eva, igual fez Eva, jogando a culpa para a serpente. Mas faça como Davi, que disse: pequei perante o Senhor. E no Salmo de número 51 ele deixa bem claro dizendo: eu conheço as minhas iniquidades. Eu que estou errado. No livro, a Bíblia diz: de que se queixa o homem senão dos próprios pecados? Não adianta usar o pecado de alguém como justificativa para nada. Se você não permaneceu firme, a fraqueza foi tua. Então permaneça, porque vale a pena servir a Deus. Decepções vêm, mas há aquele que jamais vai nos decepcionar. Às vezes ele vai nos deixar ficar sem entender muita coisa, mas no final os caminhos dele serão bons para a nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.